Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Felipe Gama, eu sou professor do curso de Cinema e Audiovisual da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, né? E venho apresentar aqui reverberações e desdobramentos da minha pesquisa de doutorado, que eu defendi no final do ano passado, que contou com a orientação do professor Rafael de Luna Freire, e com a colaboração de colegas e de professores que estão aqui presentes. Então, em alguma medida ainda esse resultado desse processo de doutorado, que foi longo, mas enfim, que eu acho que resultou num trabalho importante ali para a gente pensar a circulação de filmes, né, na Bahia no início do século XX. Então, agradecer a jornada mais uma vez por aceitar a minha comunicação, é sempre um espaço muito importante de troca, de diálogo, de conexões, de reencontros. Então, é ótimo estar aqui e dialogar sobre esse processo de pesquisa, né? A presença da produção cinematográfica dos Estados Unidos na Bahia dos anos 10 e 20, e eu estou falando especialmente da virada de década, a década de 1910 para a década de 1920, aponta naturalmente para uma maior presença dessa produção, né? A ideia aqui não é sugerir que a produção dos Estados Unidos esteve, né, presente nas telas da Bahia apenas a partir dos anos 10 e 20, mas sugerir que existe aí uma intensidade e um volume de filmes muito maior nesse período. No período da década de 1900, que eu estou constituindo aqui como um período de maior presença dos exibidores itinerantes, né, tema que o Rian vai tratar de forma mais específica, você tem uma maior presença, né, por parte dos exibidores itinerantes, das companhias de variedades, enfim, né, desse circuito que se constitui em Salvador. Quer dizer, Salvador vira uma cidade importante para o circuito de várias companhias itinerantes, né? Especialmente entre seus dois teatros de maior porte, que era o Teatro São João e o Teatro Politeama. Nenhum dos dois existe mais, né? São teatros descontinuados. Nesse período, a gente localiza uma maior presença, né, de filmes de fábricas europeias, né? E no final desta primeira década do século XX, especialmente filmes franceses. É possível localizar pontualmente comentários de filmes, né, que tratam, que apresentam, que mostram de alguma maneira algumas localidades, cidades que comentam temas ligados aos Estados Unidos, mas como eu comentei anteriormente, isso se dá de forma pontual, né? Eventualmente há um destaque, algum aparelho ou alguma menção à experiência, né, de alguma atividade que vem como referência, quer dizer, que é referenciada, né, nessa produção estadunidense. Aqui temos um exemplo de um exibidor itinerante, já no finalzinho, né, da década de 1900, mais especificamente em 1908, que passou pelo Teatro São João e exibiu, e aí o nome eu nunca consigo falar corretamente, mas vocês vão entender por quê. Lente em plástico Chromócolis Serpentinegráfica. Era o nome do aparelho, né, que ele sugere vir propriamente dos Estados Unidos, o Henrique Hervé, né? Então ele vai indicar aqui The Great Attraction and Novelties Company. Então, uma espécie de menção, vem literalmente ou não consegui localizar essa informação, mas existe essa menção ou uma referência a esses aparelhos e a filmes exibidos e que vêm dos Estados Unidos. O fato é que, né, na virada entre os anos 1900 e 1910, vai se constituir nas principais cidades do Nordeste, especialmente a partir de 1908, o início da presença das salas fixas, né, salas dedicadas prioritariamente à exibição cinematográfica. Na Bahia, esse processo é tardio se comparado a outras grandes cidades brasileiras, né, no caso Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Né, a primeira sala fixa da Bahia ela vai se estabelecer apenas em 1909, né, diferente inclusive de outras capitais do Nordeste,
que já começam a estabelecer seus circuitos a partir de 1908, por exemplo. Um dos principais exibidores, mas que também atuou na distribuição de filmes, como representante, né, de fábricas europeias, fábricas estrangeiras, na verdade, e também como articulador, na verdade, ele comprava provavelmente cópias, né, de representantes do Rio de Janeiro, então capital federal, e as distribuía, né, em alguns estados do que hoje a gente chama de Norte e Nordeste, naquele momento o Norte do Brasil, né. Essa figura é o Rubem Pinheiro Guimarães, um personagem que ainda precisa ser maior investigado, mas ele foi um exibidor, distribuidor de filmes de diferentes nacionalidades, e ele era também arrendatário do Teatro São João, esse importante teatro da cidade de Salvador. Aqui eu trago um anúncio localizado em um jornais do Recife, porque ele também tinha atuação na cidade de Recife de forma mais pontual do que em Salvador. Não dá para ler de forma tão evidente, mas ele está aqui vendendo e alugando tanto aparelhos cinematográficos, projetores especialmente, e outros equipamentos ligados à projeção cinematográfica, quanto fitas de diversas fábricas, né, diversas companhias de nacionalidades diferentes, entre elas a Vitagraph e a Biograph, que eram duas companhias, né, dos Estados Unidos. Né? Então, na verdade, estava dentro desse grande, né, dessa grande quantidade de ofertas de fitas que ele sugeria ali. Né? Então, essas fitas já circulavam por Salvador e ele também era um desses representantes, desses distribuidores regionais que existia nesse momento, né? Grandes distribuidores de alcance nacional, né? Marco Ferreiros e Filhos, depois a própria Companhia Cinematográfica Brasileira, mas também a presença desses distribuidores regionais que conseguiam fazer com que algumas fitas circulassem regionalmente. Né? O Rubem Pinheiro Guimarães, portanto, foi esse personagem importante, especialmente nessa virada dos anos 1900 e durante toda a década de 1910, na exibição e na circulação de filmes em Salvador e não só, né? Em outros estados do Nordeste. Outra experiência, né, que tem referência e conexão com os Estados Unidos é o próprio kinetofone. Né? É uma experiência que o Rafael comenta, quando Harry Frank, que era um viajante, ele circula por diferentes países, né, da América e no Brasil, diferentes cidades, né, um conjunto significativo de estados federativos com o seu aparelho e com um conjunto de filmes, né, de fitas, e ele vai exibir exatamente no Teatro São João, fazendo parceria com o próprio Rubem Pinheiro Guimarães, tanto para projeções em Salvador, quanto para projeções em Recife, estabelecendo essa conexão desse personagem, desse distribuidor. Né? E aqui temos uma imagem, né, do que ele vai chamar do Velho Teatro São João, né, que pouco tempo depois o incêndio destrói completamente, no início dos anos 20, e um comentário dessa experiência que foi, né, economicamente bastante positiva para o Frank. Ele comenta como Salvador se mobiliza até a hora do carnaval. Quando chegou o carnaval, acabou o cinema, temos outras prioridades, né? Como é até hoje, inclusive. Bem, a grande virada para a presença mais efetiva dessa produção, a gente depois vai comentar uma produção hollywoodiana, mas dessas companhias que vinham dos Estados Unidos, em meados da década de 1900. E isso, naturalmente, tem muita relação com a Primeira Guerra. Né? Existe na nossa bibliografia, né, um conjunto de textos que vai falar desse impacto da Primeira Guerra na circulação de filmes no Brasil e isso também, por consequência, a chegada dessas companhias no país. Né? A Bahia não vai ficar livre dessa influência, pelo contrário, ela também vai estabelecer essa conexão com essa produção a partir, especialmente, de 1916. O Walter da Silveira, importantíssima figura, né, do cinema baiano, ele tem alguns textos que comentam o mercado também. Né? Um cara muito ligado à crítica cinematográfica, debate sobre filmes, mas ele também comenta contextos e o mercado cinematográfico na Bahia. E um de seus textos, ele define, né, que um marco da presença dessa produção, né, especialmente da produção seriada, né, que viria a ser dominante nos anos seguintes,
está com a exibição exatamente do filme, o que ele vai chamar a ideia do romance cinema americano, que era um conjunto, na verdade, de 3 seriados, dá para ler ali, Os Mistérios de Nova York. Os Mistérios de Nova York, na verdade, era a junção de 3 seriados, que foi exibido com esse nome no Brasil, e em 1916 ele ocupou primeiro o Teatro São João e depois os teatros que eu vou chamar aqui de segunda linha, de caráter mais popular, cine-teatros, cinemas, né, de caráter mais popular, como o caso do Olímpia e, se não me engano, do Jandaia. Então, esses seriados começam a circular a partir de 1916, em Salvador especialmente. Essa programação, a programação das salas de cinema em Salvador, ela vai ficar de forma mais efetiva com a programação, né, de produções dos Estados Unidos mais presente, especialmente a partir de 1918. Né? Entre 1916 e 1917 ainda existe um predomínio da produção de fábricas europeias. Né? Filmes italianos que fizeram muito sucesso nos anos anteriores, né? Os filmes da Nordisk ainda, né, já reprisados, né, mas ainda com um impacto e com uma presença muito forte nas salas de cinema, os espetáculos de palco, né, que neste momento ganham protagonismo nos principais cinemas de Salvador, mas a partir de 1900, especialmente de 1917 e a virada para 1918, aí nós já vemos uma programação mais regular de filmes das principais fábricas, das principais companhias estadunidenses. E aí, há de se lembrar que elas começam a chegar no Brasil a partir de 1915, né? Especialmente Universal, Fox e Paramount, foram as 3 principais fábricas que exibiam filmes, né, nesse período. Tanto os seus features, né, que eram filmes, digamos, né, de 6, 8 rolos, né, enfim, filmes que tinham uma minutagem mais longa do que os filmes curtos e, como eu disse, fortemente os seriados, né, a produção seriada. Aqui eu trago 3 imagens, né? A primeira ali no cantinho, né, é o principal cine-teatro, né, o principal cinema da cidade de Salvador na década de 20, que é o Guarani, né, que surge como Cursal Baiano, né, e logo depois muda de nome. O Guarani ele se torna a principal casa, né, de exibição de filmes e logo rapidamente fecha contrato com a Fox e com a Paramount para serem os cinemas lançadores na Bahia dessas empresas. Se o Guarani fecha esse contrato, outros cinemas vão fechar contratos para exibição, né, secundária ou especialmente com outras companhias, né, seja dos Estados Unidos ou de outros países. No caso da Universal, o cinema lançador da Universal na Bahia nessa virada de década é o Cinema Ideal, né, que é um cinema tradicional que operou durante toda essa primeira década. Temos aí também um anúncio do Libório Hillel, que eram figuras, né, que, especialmente os filmes da Fox e da Paramount, eram negociados a partir dele, né, não apenas em Salvador, mas em outras localidades também. Aqui um anúncio de um conjunto de filmes que seriam exibidos na cidade. E aqui, ao lado, o Cine Teatro Olímpia, né, que sofreu uma reforma significativa nesse período e passa a ser também um importante cinema que exibia filmes dos Estados Unidos. Aqui um exemplo, né, do Ed Polo e o Hollywood, o Invencível, que foi uma produção de sucesso e que circulou não apenas na cidade de Salvador, mas também, né, nos interiores. Bem, aqui é um anúncio, né, em 1921, da Universal. A Universal passa por um processo curioso, porque, né, a Universal ela é uma dessas grandes empresas, mas diferente da Fox e da Paramount, ela vai focar, isso o Rafael de Luna Freire e o Pedro Bucci escreveram um texto importante sobre isso. Ela vai focar a partir, né, dessa virada para os anos 20, especialmente em cinemas de bairros, né, eventualmente cinemas de segunda linha, de bairros, e também em salas dos interiores. Né. Isso eu achei um comentário interessante, porque na Bahia isso fica muito evidente. Como a Universal entra
para os interiores e vai ser a principal empresa de atuação com seus seriados, fundamentalmente, no pequeno circuito de salas de exibição do estado da Bahia, né? Aqui e é curioso, a partir desse anúncio, a gente perceber que o foco da Universal estava nos seriados, né? Os principais anúncios giram em torno dos seriados. Aqui temos o Mistério do Rádio como exemplo, mas se olhar ali com mais detalhes, lá no comecinho do anúncio, você vai ver uma série de outros seriados, né? Moeda Quebrada, o próprio Invencível, O Homem da Meia-Noite, enfim, é um conjunto, né, desses seriados que a Universal distribuía pelos cinemas, tanto da capital, né, e aí tendo o Ideal como o cinema lançador, mas também esses seriados circulando por outras salas, né, da cidade, quanto dos interiores. O primeiro caso que eu percebi essa forte presença da Universal foi vendo alguns anúncios da cidade de Feira de Santana, muito próximo a Salvador e, naturalmente, com influência muito grande desse mercado exibidor, né? Feira de Santana era já a segunda maior cidade da Bahia, isso continua até hoje. E aí eu trago dois anúncios aqui para vocês observarem. O primeiro, exatamente, né, da presença do representante da Universal na Bahia visitando Feira de Santana. Então, essa relação se estabelecia não apenas, né, na ida dos exibidores do interior para a capital para se relacionar, né, para fazer a compra, o aluguel dos filmes, né, a negociação dos filmes, mas também essa relação, né, de via dupla, né, o representante da Universal fazendo essas negociações nas salas dos interiores. Recebemos a amistosa visita do senhor Armando Bittencourt, dignício gerente da Universal Filmes na capital do nosso estado. Um anúncio de 1921 e a presença desse cinema, né, dos Estados Unidos nos dois cinemas, né, nos dois cineteatros da cidade de Feira de Santana naquele momento, o Cineteatro Santana e o Cinema Elite, né? Então, é uma cidade que tinha uma atividade cinematográfica muito grande. Inclusive, esse impacto vai estar muito presente na imprensa e mobiliza concursos sobre o que a gente vai chamar, né, do Star System, já naquele momento, selecionando, né, a melhor atriz, ator, melhor ator. Então, jornais dos interiores, especialmente eu estou falando aqui de Feira de Santana, já mobilizaram nesse sentido. Na tese, eu me dedico mais fortemente à experiência de Senhor do Bonfim, a cidade conectada à capital a partir da Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro conhecida como Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, que ligava Salvador a Juazeiro, né, no norte do estado, na divisa já com Pernambuco e muito próximo da divisa com o Piauí. Então, essa Estrada de Ferro tinha uma importância significativa na relação da capital com os interiores, apesar de sua precariedade. Eu vou falar especialmente disso no terceiro capítulo. Mas é curioso pensar que Senhor do Bonfim, apesar de ser uma cidade pequena, né, e bastante distante da capital, ela desde 1912 mantém atividades regulares cinematográficas, né? Então, primeiro com o Cinema Royal e depois com o mesmo espaço, se tornando o Cinema Confiança. Aqui eu vou falar mais especificamente do caso do Cinema Confiança, né, que é a única casa exibidora, um único espaço de exibição cinematográfica, também alguns pontuais espetáculos de palco, né, e o Cine Confiança, a trajetória do Royal e do Confiança é bastante instável, né? Uma cidade pequena, você tinha um grupo também muito irregular de possíveis pagantes. Então, né, nem sempre o cinema se estabelecia como uma diversão prioritária e dependia de uma programação regular. A dificuldade da chegada de fitas era um ponto importante nesse momento, e da negociação desses filmes, né, com os representantes da capital do estado. O fato é que, se a gente observar a trajetória do Cinema Royal, do Confiança, é uma trajetória de muita instabilidade, com a mudança constante de donos, mudança constante de perfil de programação, mas o que nós observamos é que até 1920
a maior presença é de filmes europeus, né? Filmes que já, muitas reprises, filmes que já tinham circulado há muito tempo na capital federal e há um pouco menos de tempo na capital do estado. Isso vai mudar especialmente em 1920, quando esses cinemas começam a negociar com a Universal. O que a gente percebe nesse momento, na virada de 20 para 30? Uma maior regularidade de projeção, um cinema que expande suas estruturas. Por quê? Porque o público começa a ter mais interesse, e isso se dá pela forte presença dos seriados da Universal na cidade. Os seriados da Universal condicionam os espectadores a se manterem assistindo os filmes para entender a continuidade daqueles seriados, e eles garantem uma certa regularidade da presença de filmes, e aí dá para entender essa conexão da Universal com os cinemas dos interiores. Então, temos aí, né, a partir do final de 1920, né, uma forte presença desses seriados, especialmente dos seriados, né, na sala do Cinema Confiança, que é quando ele mantém uma regularidade mais evidente de atuação, né, e tendo alguns destaques, como aqui O Mistério do Rádio e ali O Jogo Temerário, enfim, 2 exemplos dessas experiências, né, na cidade, né, do sertão baiano. Bem, essa presença da Universal ela continua nos anos 20, ainda há a ser investigada, mas o que nós já localizamos, né, em nossa pesquisa é que esse cinema das fábricas dos Estados Unidos, das companhias dos Estados Unidos, continua muito presente, tanto na capital quanto nos interiores, né, e mantendo essa relação, né. A Universal mantém uma sucursal na Bahia. Esse é um anúncio de 1926, quando vai apontar para Valdemar Barros como seu gerente, representante, né, mantendo essas relações, tanto na capital quanto nos interiores, no período de expansão desse circuito. Ainda uma expansão muito tímida, mas de expansão desse circuito que vai, e aí é uma hipótese que eu tenho, de efetivamente se ampliar na década de 30, com o aumento das estradas de rodagem, a maior facilidade de circulação desses filmes a partir da distribuição dessas obras. Muito obrigado, gente. Isso é um pouco desse meu processo de pesquisa. Ao contrário do que diz o título, a minha comunicação ela vai se concentrar pouco menos na reabertura do Teatro Cassino, em 1927, do que na figura da Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça. Essa daí é da foto. Poeta, tradutora, jornalista, ligada a instituições feministas e de assistência social, que em 1927 ficou responsável pela orientação artística do Teatro Cassino. Eu vou pegar como eixo as relações de Ana Amélia com o cinema e abordar algumas atividades nas quais ela esteve envolvida, de maneira a discutir questões do feminino e do feminismo, assim como a participação da elite em eventos ligados a cinema. Embora pouco conhecida hoje, Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, o pessoal de dificuldade de decorar o nome dela, teve uma trajetória longa e atuante, tanto na cultura quanto na esfera social e no assistencialismo, entre as décadas de 1910 e 1960. Carioca, de família rica, Ana Amélia cresceu no interior de Minas Gerais, onde o pai possuía uma próspera usina siderúrgica. Ainda adolescente, ela lançou seu primeiro livro de poemas, Esperanças, que a família fez imprimir e publicar em Paris. Nas décadas seguintes, continuaria a publicar seus poemas em livros como Alma, Ansiedade, Harmonia das Coisas e dos Seres e 50 poemas de Ana Amélia, entre outros. Ana Amélia ela volta a morar no Rio de Janeiro em 1912. Em 1917, se casa com Marcos Carneiro de Mendonça, goleiro da seleção e do Fluminense, que depois se tornaria historiador. Dos 3 filhos do casal, a mais famosa seria a tradutora e crítica teatral Bárbara Eliodora. Aqui tem a Bárbara Eliodora no meio e aqui são os dois em Juiz de Fora.
da organização de prestigiados saraus artísticos, primeiro na casa dos pais e depois na sua própria, Ana Amélia passa não só a tomar parte, como também a organizar eventos artístico-culturais na esfera pública. Em uma nota de divulgação, ela é apresentada como a fulgurante poetisa e ilustre dama da nossa aristocracia. Essas eram as credenciais mais valorizadas. Caso pouco frequente entre figuras femininas ativas na esfera pública ao longo do século XX, Ana Amélia teve seu acervo pessoal não só preservado, como devidamente conservado, digitalizado e disponibilizado para consulta pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Entre as centenas de documentos do acervo, até onde eu pude identificar, há bem poucos relacionados à atividade de Ana Amélia ligadas a cinema. No entanto, apesar de pontuais e absolutamente coadjuvantes na sua trajetória, essas atividades ocorreram. Então, aqui vão algumas que eu encontrei até agora. Não só no arquivo, quero dizer que eu já conhecia a figura dela e tenho pesquisa própria, não é só o material que está no arquivo dela da FGV, não. Eu vou começar abordando um evento que eu considero muito revelador do envolvimento da elite carioca mundana com o cinema. Trata-se da grande festa de arte em benefício da Promatre, realizada em outubro de 1926 no Teatro João Caetano, da qual Ana Amélia, primeira secretária da Promatre, foi uma das organizadoras. Aqui no arquivo, eu já tinha encontrado esse evento nos jornais, mas no arquivo eu encontrei o programa. Mesmo sem assistir ao espetáculo, o colunista da seção Binóculo, na Gazeta de Notícias, o considerou a festa de caridade mais notável que se levou a efeito nesta capital em todos os tempos. Uma fórmula de suprema afirmação de progresso, cultura, refinamento, a que pode atingir uma sociedade. Depois, aí no espetáculo, depois do prólogo e da primeira parte, com uma peça em um ato, toda a segunda parte tem o cinema como tema, no que é definido por Binóculo como cinema vivo ou figuras de destaque em nosso set. Explicando, são jovens da sociedade caracterizados como atores e atrizes famosos como Rudolph Valentino, Buster Keaton, Paula Negri, entre muitos outros. Primeiro, eles representam uma peça chamada O Mistério da Esmeralda Rubra, na qual os personagens são as estrelas de cinema. Em seguida, acontece um desfile, no qual os jovens, também devidamente caracterizados, apresentam números de dança. Nesse desfile, um dos destaques é o Valentino, incorporado por Carlos Modesto, que poucos anos depois terá outro momento de estrela de cinema, dessa vez para valer, ao protagonizar Barra Humana. O espetáculo co-organizado por Ana Amélia, em benefício da Promatre, mostra essa elite voltada para si mesma, que se compraz no divertimento ligeiro e exibicionista, com um verniz de refinamento e cosmopolitismo. Em 1927, é mirando ostensivamente esse chamado público de elite, que a recém-criada empresa Reunidas Metro-Goldwyn-Mayer transforma o Teatro Cassino na sala de cinema lançadora dos filmes da MGM no Rio, dando início à temporada cinematográfica com a estreia de The Big Parade, cercada de massiva publicidade. Aqui é o cassino, a entrada, dentro e a lateral com o anúncio do Big Parade. O convite feito a Ana Amélia para atuar como orientadora artística do Teatro Cassino tem motivações ancoradas menos no valor de suas futuras contribuições e na sua experiência na organização de eventos artísticos, do que no imediato prestígio social que sua figura projeta na nova sala de cinema. Isso sem falar na sua sólida rede de contatos entre a boa sociedade carioca, da qual ela fazia parte. É um anúncio onde tem destaque o nome dela. Em jornais e revistas ilustradas, são inúmeras as matérias de divulgação, muitas acompanhadas por fotos, que se derramam em elogios à contratação de Ana Amélia e do renomado maestro Francisco Braga, responsável pela orientação musical da orquestra e regente da abertura na noite de inauguração.
pular aqui. As atividades de Ana Amélia para a noite de gala da reinauguração do cassino, no dia 25 de março de 27, são descritas em matéria da Gazeta de Notícias, que traz também uma breve entrevista com ela. Então, sobre as funções de Ana Amélia, vou ler aqui. Ela dá instruções quanto à ornamentação inédita que o teatro apresentará na noite de espetáculo de gala. Cuida da expedição de convites especiais às altas autoridades do país. Atende e orienta os menores detalhes que dizem respeito à confecção de uniformes das indicadoras, que são as lanterninhas. E marca audiência a jornalistas, escritores, elementos da nossa alta sociedade que a procuram com antecedência, solicitando a reserva de localidades. Na entrevista, quando Ana Amélia expõe o que pretende implementar no cassino e qual sua compreensão da proposta da Reunidas MGM para o cinema, para a sala, a gente percebe de imediato porque ela ficou tão pouco tempo na função, já que seu nome desaparece logo depois da estreia de The Big Parade. Segundo ela, a Reunidas MGM quer fazer do cassino um reduto de arte, onde não prevalece apenas o intuito comercial. É nesse sentido que ela traçou um programa de ordem social e educativa, incluindo desde a realização de matinês de alta elegância e distinção, até a organização de espetáculos para crianças, ela sendo movida por sua compreensão do cinema, segundo ela, como fator de capital importância na educação infantil. Fica evidente o descompasso entre a natureza comercial do cinema e a expectativa de Ana Amélia em relação ao seu trabalho no cassino. Em 1927, a colaboração de Ana Amélia no cassino, além de referendar a proposta de arte e elegância que a Reunidas MGM procurou imprimir à sala, permitiu que a empresa explorasse no farto material promocional um palpitante assunto da modernidade, o feminismo. A entrevista que Ana Amélia concede à Gazeta de Notícias, a mesma onde ela detalha as suas atividades, recebe o sugestivo título A Vitória do Feminismo Nacional. Exceto pelo título, não há outra referência ao feminismo por parte da entrevistada ou no corpo da matéria. Em nota publicada no Jornal do Brasil, a contratação de Ana Amélia é considerada uma delicada homenagem ao nosso feminismo intelectual. Em um momento em que a mulher, ao contrário do que ocorria antes, vou citar, chamada a colaborar em todos os movimentos de estética, elegância e arte. E aqui esses três campos mencionados são reveladores dos limites desse feminismo, que restringe a colaboração da mulher aos campos da estética, elegância e arte. Depois de The Big Parade, quando o cassino exibe A Letra Escarlate, com Lilian Guiche, o nome de Ana Amélia de Queiroz ela desaparece dos anúncios e matérias na imprensa. O feminismo como apelo publicitário, no entanto, não desaparece. Em Evas de Hoje, o terceiro filme da Reunidas MGM que estreia no cassino, Evas de Hoje ganha uma campanha promocional centrada no feminismo. Enquanto matérias trazem a opinião da estrela Norma Shearer sobre o feminismo, os anúncios de Evas de Hoje fazem promessas. O filme irá agitar o feminismo nacional. Perguntas: qual a verdadeira missão do feminismo? E ameaça: o feminismo avança dia a dia. A estratégia publicitária de enfatizar o feminismo por ocasião da reabertura do cassino, primeiro na contratação de Ana Amélia e depois na exibição de Evas de Hoje, está em sintonia com as constantes referências ao tema na imprensa e em produções culturais. O feminismo traz um elemento de modernidade que compensa e complementa o apelo dominante e mais tradicional da campanha publicitária do cassino, voltada para a elegância e para o público de elite. A figura de Ana Amélia combina perfeitamente os dois aspectos, representando tanto o feminismo quanto as mulheres da boa sociedade carioca, e atendendo ao interesse da empresa em atrair o público feminino. Para além de jogadas publicitárias, Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça possuía, de fato, ligações com o feminismo no Brasil. Ligações que iriam se fortalecer muito mais nos anos seguintes. Desde pelo menos 1925, ela tomava parte de eventos da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino,
fundada em 1922 por Berta Lutz, que tinha como objetivo defender os direitos da mulher brasileira, inclusive o direito ao voto. Nos primeiros anos, Ana Amélia, pelo menos o que eu vi nos jornais, participa desses eventos enquanto escritora, recitando poemas seus nesses eventos. Já no final da década, seu nome começa a surgir também entre as integrantes da federação, apontando um ativismo crescente que a levará a ocupar a vice-presidência no início dos anos 30, além de representar o Brasil em congressos e comissões no exterior nos anos seguintes. Aqui é uma foto que aparece Ana Amélia e Beatriz Lutz, entre outros. Outro envolvimento da Ana Amélia com o cinema, muito breve e pontual, foi sua participação na primeira Convenção Cinematográfica Nacional, organizada em janeiro de 1932 por exibidores e distribuidores. Também aqui sua presença, e a da sua amiga Maria Eugênia Celso, confere distinção social ao evento, no qual Ana Amélia declamou versos de sua autoria sobre o cinema falado. Duas mulheres profissionais do cinema discursaram na convenção, a atriz e produtora Carmen Santos e a jornalista Zenaide Andréa. Aqui está uma foto da convenção e uma carta de agradecimento da comissão organizadora para Ana Amélia, que é da CPDOC, da FGV. O feminismo, como etiqueta publicitária, foi novamente acionado em uma das matérias sobre a convenção, quando o colunista Taú, de O Jornal, comenta a inscrição no evento de 3 senhoras das mais ilustres que possuímos. As 3 sendo Ana Amélia, a Maria Eugênia Celso e a Amélia Rezende Martins, que no final não participou. Exagerado e jocoso, o colunista Taú escreve que a convenção vai acabar de convencer aqueles que duvidam sobre, eu vou citar, o triunfo absoluto, concreto, positivo da evolução feminista no Brasil. Já que as mulheres vão usar da palavra nos debates da reunião, mostrando que já possuem, outra citação, muito maior valor, além desse valor precioso da frivolidade e da coquetterie. Já de si, 2 dos maiores predicados das mulheres. Os termos que ele usa, triunfo da evolução feminista e também hora vitoriosa para o feminismo no país, se assemelham àqueles utilizados para divulgar a contratação de Ana Amélia pela Reunidas MGM no Cassino. O que me leva a crer que essa coluna de O Jornal está afinada com algum material ou orientação publicitária dos distribuidores e exibidores. Ou quase afinada, já que o tom jocoso desmonta o suposto enaltecimento. Acompanhando as atividades de Ana Amélia, se percebe as possibilidades e os limites da participação das mulheres de sociedade no meio cinematográfico. No caso de Ana Amélia, seu prestígio social e também artístico abre portas para organizar e participar de eventos, mas suas colaborações costumam ser circunscritas a esferas socialmente aceitas para o feminino, como a arte, a elegância, o assistencialismo. A vinculação dessas atividades com o feminismo se dá em bases quase exclusivamente publicitárias, esvaziadas de força política com perspectivas de efetiva contribuição social. Um pouco como se vê hoje quando se recorre ao empoderamento feminino para vender produtos e referendar eventos e propostas. O principal espaço encontrado por Ana Amélia para uma atuação feminista consistente se deu mesmo na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lhe permitiu, entre muitas outras atividades, participar como delegada do Brasil no 12º Congresso da Aliança Internacional pelo Sufrágio Feminino, realizado na Turquia em 1935. No ano seguinte, ela apresenta uma conferência na qual recorre ao universo cinematográfico para narrar sua experiência ao conhecer diferentes países do Oriente Médio e da Europa. Eu não vou mostrar o documento, mas vou mostrar essa foto dela aqui de viagem. Escritora, feminista e viajante de primeiríssima classe, Ana Amélia escreve essa conferência fazendo uma alusão ao cinema. E essa alusão já começa pelo título, já que a conferência se chama
Minha Viagem, um filme maravilhoso. Tem que encerrar, né? Estou terminando. Mas eu vou encerrar agora citando o comecinho da conferência dela, porque justamente ela volta ao cinema e aí já como uma autora mesmo, como uma escritora. Ela escreve assim: a cada momento, a comparação nos vinha aos lábios. Parece um filme maravilhoso, esta viagem vertiginosa e linda. Um cinejornal variado e palpitante, mas um cinema às avessas, porque nós é que passávamos, como que ao volver de uma manivela atordoada, e os filmes lá ficavam, os lindos filmes que se estendem por mares e terras, pelo Oriente e pelo Ocidente. É isso, obrigada. Sempre uma felicidade para mim participar da jornada, ainda mais numa mesa com o Felipe e a Luciana, que sempre trazem pesquisas muito interessantes e muito inspiradoras para eu pensar a minha própria pesquisa. E essa discussão é sempre muito importante, muito interessante. Bom, a minha apresentação, ela parte de um subcapítulo da minha tese, que foi defendida em maio de 2024 e que foi orientada pelo professor João Luiz Vieira, sobre a exibição ambulante em Juiz de Fora e a formação das primeiras salas fixas de cinema na cidade. E agora, depois de 1 ano e meio, fiquei pensando que já tem 1 ano e meio da banca da defesa, eu começo a revisitar a tese para pensar questões a partir dela e ampliar um pouco as discussões que eu trouxe por lá. Bom, tal como aconteceu em várias cidades brasileiras, nos últimos anos do século XIX, em Juiz de Fora ocorreram várias exibições, algumas exibições cinematográficas, né? Então, por exemplo, o ano de 1897 foi marcado pela apresentação no Teatro Juiz de Fora do professor Kij, com o Vitascópio de Edson e da Companhia de Variedades de Germano Alves, com o cinematógrafo Lumière, companhia que voltou em 1898 para uma segunda temporada, já com o nome de empresa Apolônia Pinta. Essas exibições foram realizadas no Teatro Juiz de Fora, em 1897. E entre 1898 e 1899, um surto de febre amarela tomou conta e assolou o centro comercial de Juiz de Fora, exatamente a área que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora queria preservar através da inserção de medidas profiláticas e de preceitos higiênicos. Então, por exemplo, as ruas que foram mais afetadas, as vias mais conhecidas, né? Por exemplo, a Rua Alfred, a Rua do Comércio, que é a atual Rua Batista de Oliveira, e a Rua da Imperatriz, a atual Rua Marechal Deodoro, elas acabaram virando antros de transmissão e de veiculação dessa doença. E a dificuldade para derrotar a febre amarela naquele momento acabou afastando da cidade muitas companhias, né? Companhias de variedades, companhias líricas, teatrais, pois quando elas vinham se apresentar aqui no município, elas realmente ocupavam ali locais situados na região central da cidade, né? E o principal local de atuação na época era o Teatro Juiz de Fora, né? Durante esse período. É importante dizer que na última década do século XIX, essa não foi a única epidemia que tomou conta de Juiz de Fora, né? Entre 1894 e 1895, o município já tinha passado simultaneamente por uma epidemia de cólera e de varíola, né? Em 1896 foi a vez da febre amarela, febre tifoide e febre palustre, sobretudo na região do Morro da Glória. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de passear pela cidade, mas uma região próxima daqui, onde fica localizada a Igreja da Glória, que é uma das principais. Só que essa epidemia de 1898 e 1899 foi a pior, né, na cidade, né? No entanto, conforme a febre amarela ia sendo controlada, né, Juiz de Fora voltou a receber artistas de fora e também viu ser reabertos alguns salões e clubes que já existiam antes da epidemia. Bom, nesse momento, a figura de Carlos Alberto Nunes Leal ela começa a se destacar.
Essa foto eu encontrei recentemente, graças ao trabalho que eu venho realizando no Arquivo Central da UFJF com Minas a Cinema. Era uma foto que eu não conhecia até pouco tempo. Uma foto que foi publicada num livro do Rui do Brasil Leal, que ele publicou sobre o tio-avô dele, o João de Araújo Franco Leal, que é esse aqui do canto, que foi um empresário importante na cidade durante as décadas de 20 e 30. O João de Araújo Franco Leal, ele tinha como tio o Carlos Alberto Nunes Leal, que é essa figura central na imagem. Carlos Alberto, inclusive, não tinha filhos, então ele considerava o João e os outros sobrinhos que estão ali ao redor como seus filhos, né? E o João, no livro, o Rui do Brasil, no livro, ele menciona que o João considerava Carlos como a figura paterna dele, né? Bom, Carlos Alberto Nunes Leal, ele nasceu em Horta do Douro, uma freguesia de Vila Nova de Foz Coa, Portugal, no dia 7 de setembro de 1858. Em 1874, quando ele tinha 16 anos, ele emigrou para o Brasil. Nos jornais, o primeiro registro que eu localizei da presença dele no país foi publicado em 1894. Ele e Joaquim da Cunha Soares, eles formaram uma sociedade comercial, firma Leal e Soares, para compra e venda de molhados por atacado. Então, eles negociavam e vendiam azeite de valongo, vinho do Porto, dentre outros produtos. O estabelecimento se localizava aqui em Juiz de Fora, na Rua Marechal Deodoro, na época da Rua da Imperatriz, número 27A. Carlos Alberto, ele demonstrou um interesse por fotografia no início de 1897. Nessa época, ele publicou no jornal, um anúncio no jornal O País, que circulava no Rio de Janeiro, pedindo a indicação e o preço de diversos equipamentos fotográficos. E desde que ele se estabeleceu em Juiz de Fora, o Carlos Alberto ele fez muitas amizades. Um dos seus amigos mais próximos era o tenente Alfredo Amaral. Alfredo Amaral era uma figura importante na cidade na época também. Ele foi responsável por colocar as primeiras placas padronizadas com os nomes das ruas e praças. Ele também fundou a Sociedade de Concertos Sinfônicos de Juiz de Fora e foi o cenógrafo do Clube Grafos Carnavalescos. Em 1915, o Alfredo Amaral também vai fundar um outro cinema aqui na cidade, o Cinema Ideal, que era localizado na esquina da Alfred com a Batista de Oliveira, onde hoje é o Palace, ou pelo menos a fachada do antigo Palace, que não existe mais. Bom, juntos, o Alfredo Amaral e o Carlos Alberto Nunes Leal, eles inauguraram um velódromo na cidade para foi de bicicletas. Velódromo que ficava onde hoje é o Cine Teatro Central. Que depois foi demolido o velódromo, aí foi construído o Politeama, depois foi demolido o Politeama, e aí veio o Cine Teatro Central, fundado em 1929. Bom, em 1900, Alfredo Amaral e Carlos Alberto Nunes Leal, eles organizaram uma sociedade com o propósito de oferecer aos juiz-foranos diversões de gêneros variados. A principal seria a exibição de filmes. Para esse fim, o Carlos Alberto ele encontrou um salão na Rua Alfield, um amplo salão, e adquiriu um projetor, um cinematógrafo, em São Paulo. Bom, o empreendimento ele foi muito saudado pela imprensa juiz-forana, porque, como eu disse, a cidade tinha acabado de passar por uma epidemia e carecia de divertimentos públicos. Então, em 18 de outubro de 1900, o Salão Paris foi inaugurado. Montado na Rua Alfield, número 109, a casa tinha, além de um cinematógrafo, um bom grafofone, como diz aí a notícia publicada no Jornal do Comércio. E aí o jornal traz também os filmes que foram exibidos na estreia da casa, e que é um outro assunto aqui, fazendo um paralelo que me interessa bastante. A gente tem até um projeto no Minas a Cinema que a gente pretende colocar essa programação desses filmes, desses cinemas, um projeto que ainda está começando. Essa programação desses primeiros anos já foi totalmente mapeada.
mas me interessa muito pesquisar a origem desses filmes também, portanto, o diálogo também com a pesquisa do Filipe, e com os assuntos que interessa a ele. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais interessante é que nesse Salão Paris, ao longo dos primeiros meses, ele exibiu muitos filmes que eu acredito que foram filmados na África, por exemplo, sobretudo em Moçambique. Um exemplo aqui que vem na minha cabeça é Negros no Banho, Lourenço Marques. Então tem vários outros filmes que fazem referência a Lourenço Marques e outras cidades de Moçambique. Então me interessa um pouco pesquisar essa jornada, né, dessas produções. Bom, a grande questão que afetou não só Carlos Alberto, mas também outros ambulantes pelo Brasil, ele não tinha uma grande quantidade de fitas para exibir, né? Então não tinha uma diversidade muito grande, então ele sempre viajava em busca de novidades. Mas o fato é que o Salão Paris vai durar apenas 2 meses. Em dezembro de 1900, menos de 2 meses, tanto o cinematógrafo quanto o grafofone eles vão passar a funcionar em um outro estabelecimento, também de propriedade do Carlos Leal, na Rua Alfred 144. Né, um estabelecimento que vai combinar bilhares, tiro-alvos, bebidas, enfim, um salão especial de divertimentos e recreio. Ali eu não sei porque a imagem, a letra está muito pequenininha para ser lida, né, mas já aqui, ao invés de utilizar o nome grafofone, já começa a ser utilizado pela imprensa o nome fonógrafo concerto. O Farol, que é esse jornal, ele relatou que a imitação do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde existiam salões desse gênero, Carlos Alberto Nunes Leal resolveu abrir em Juiz de Fora uma casa de diversões nas mesmas condições. Já o Jornal do Comércio disse que o ambiente era um ponto de inocente distração e atraente passatempo das excelentíssimas famílias da cidade. Bom, essa experiência também do Salão High Life durou menos de um mês. Né? Em janeiro de 1901, as projeções fílmicas lá já foram suspensas. Né? A ideia era que o cinematógrafo retornasse, né, quando novas vistas, né, novos chegassem de Paris. Nesse mesmo mês, o Leal ele fez 2 viagens para Petrópolis e lá ele inaugurou o Salão Novidades, né, no qual seriam exibidas as vistas que ele tinha e ouvido o aparelho fonógrafo concerto. Eu acredito que mesmo que a intenção dele fosse ser continuar em Juiz de Fora, a ida para Petrópolis, né, deve ser o fato de que eles não possuíam tantas fitas diferentes para apresentarem à população, e com isso ele vende o Salão High Life. Né? Só que 3 meses depois ele retorna a Juiz de Fora montando o Salão Novidades que ele tinha montado em Petrópolis e depois de Petrópolis em Barbacena. Então ele traz o Salão Novidades, ao invés de cinematógrafo, a imprensa já começa a chamar o aparelho de animatógrafo, e ele monta no Grande Bazar Lion, né, que ficava na Rua Alfred 25, ele transforma esse edifício, né, no Salão Novidades, e esse Salão Novidades vai funcionar em Juiz de Fora por mais 3 meses, né, quando foi fechado. E a partir disso ele passa a circular por várias cidades de Minas com o Salão Novidades. Então aqui eu trago um mapa dessas cidades, né, onde o Salão Novidades ele foi montado, né, passou por cidades do Rio, enfim, Minas Gerais, e estou aí sempre procurando, um dos meus objetivos futuros para essa pesquisa é de localizar em arquivos dessas cidades informações sobre esse período e sobre esse empreendimento. Né? A única que eu consegui até o momento foi Rio Novo. Né? Rio Novo, uma cidade aqui próxima, né? Próximo do aeroporto da Zona da Mata. Uma cidade que não tem arquivo público e biblioteca pública. Toda a história da cidade está nas mãos de um senhor, o senhor Brenildo, já com seus 85 anos, que tem um volume muito grande de informação, inclusive uma grande quantidade de jornais, coleção mesmo do início do século XX. Então, assim, o que eu consegui até agora para mapear um pouco em Rio Novo foi em
relação a ele. Um dos meus próximos passos é buscar nessas cidades outras informações, mas o fato, continuando, nos últimos meses de 1902, a trajetória do Carlos Alberto Nunes Leal ela vai se cruzar com outra pessoa importante na cidade, que era o Nicola Porró, que era um dono de um restaurante, um dos mais famosos daqui da cidade na época, que era o Éden Gambrinos, que também se situava na Rua Alfred, número 110, para vocês verem a importância da Rua Alfred, né, dentro de todas as pesquisas que passam por Juiz de Fora. E o Nicola Porró resolveu abrir, né, no Éden um café-concerto, né, nos fundos do estabelecimento. Né, e lá ele chamou uma grande quantidade de atrações, e aí a gente tem cantores, transformistas, cancionetistas, enfim. E ele resolveu instalar um cinematógrafo também, o cinematógrafo Lumière, que ficou por conta do Carlos Alberto. Ele se envolveu dessa forma no empreendimento, era o responsável pelas projeções, só que isso não foi bem aceito por conta dos filmes que eram exibidos. E aí eu vou ler aqui um pedacinho do que saiu no jornal a respeito disso. À noite nota-se um bonito movimento, embora não seja o elegante café-concerto da Rua Alfred, um centro digno de aplauso das senhoras nossas conterrâneas, devido à característica das cançonetas ali cantadas. Mesmo assim, ele é um magnífico ponto de reunião. E aí faz uma ressalva ao cinematógrafo. Muitas pessoas pediram aos empresários para não exibirem mais os quadros frescos mostrados no dia 27 de janeiro. Segundo elas, mesmo no Rio de Janeiro, onde o deboche é excessivo, a polícia não permitiria que eles fossem projetados. Bom, e aí o Farol ele vai afirmar que a casa poderia no futuro vir a se tornar uma excelente casa de espetáculos, frequentado por famílias. Mas aí ele vai dizer, não precisa dessas pimentas, que como tudo aquilo que é excitante, acabarão por enjoar. Né? O periódico diz que é fundamental buscar um meio termo, pois do contrário, o espectador exigirá que as cenas do cinematógrafo também sejam representadas ao vivo. Bom, e aí, diante dessa veiculação dos jornais, né, o cinematógrafo acaba deixando de funcionar nesse restaurante e o Leal resolve contratar os artistas que estavam lá se apresentando para excursionarem pelas cidades mineiras, e aí eles vão passar por algumas que eu consegui mapear, também preciso desenvolver melhor esse mapeamento, que eu só consegui mapear até agora 4 meses. Né? Ali tem um asterisco em Palmira, porque na verdade é a atual Santos Dumont. Palmira é um nome antigo da época, né, da cidade. Bom, eu sei, o Luiz mostrou que eu tenho 5 minutos, né, para terminar a apresentação. Infelizmente não vai dar tempo aqui, mas ao longo dessa década de 1910, Carlos Alberto Nunes Leal ele vai organizar outros empreendimentos que vão passar por Juiz de Fora. Né? Então eu gostaria de falar do Salão Floresta, né, em 1905, depois da empresa Tiradentes, que vai entre 1906 e 1907, tudo circulando pelas cidades da região. Né? Eu vou adiantar aqui. Em 1909, ele monta aqui em Juiz de Fora o Cinema Farol Reclame, que era ali na esquina em frente ao Parque Alfred, na esquina da Rio Branco com a Marechal Deodoro, para quem conhece, que lá era o Jornal Farol, a sede do Jornal Farol, e ele coloca uma tela do lado de fora, enfim, para que as pessoas pudessem assistir gratuitamente filmes na cidade. Então, a gente tem aqui, funcionou também durante 3, 4 meses, mas a gente tem uma notícia de jornal que diz que na última exibição ele resolveu passar só filmes, não queria passar nenhum tipo de propaganda, nenhum reclame. Né? E que isso lotou o Parque Alfred de um canto a outro. Quem passou ali na frente viu o tamanho, né? Lotou de pessoas, porque era a primeira e às vezes única oportunidade das pessoas terem contato com o filme naquela época. Bom,
E o Circo Patê também, desculpa falar aqui brevemente, mas o Circo Patê era um espaço de exibição que desde 1908, volta e meia vinha para a cidade e que cada vez era montado numa rua diferente, Rua Fonseca Hermes, São João, e a partir da terceira passagem, os jornais já trazem que o Carlos Alberto era o dono, passou a ser o dono, né, do Circo Patê. Ele vem mais 2 vezes até a cidade, continua circulando pela cidade de Minas, até 1910. E após 1910, o nome dele simplesmente some dos jornais, não aparece mais. A única outra menção que eu descobri sobre ele foi em 1918, quando ele serviu de, vamos dizer assim, fiador para o sobrinho dele, o que eu mostrei ali no início, fundar uma padaria nesse quarteirão aqui onde que a gente está, ali no Largo do Riachuelo. Né? E o nome dele desaparece. Presumo que ele mudou para alguma outra cidade, presumo que ele tenha mudado para Valença, porque ele se casou por lá e faleceu. Né? Hoje os restos dele estão lá em Valença. O fato é que os próximos passos envolvem algumas coisas. Resumidamente, só para dar um resumo. Visitar os arquivos dessas cidades de Minas, que eu não tive o privilégio de ir, para ver se eu acho informações sobre esse período e sobre essa figura. Bom, eu descobri recentemente com um amigo meu que em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade assim, interessante, né? Porque a gente vai descobrindo contatos onde a gente menos espera. Tem um dono de sebo, que é um sebo ali na Casa de Itália muito famoso, né, que é um grande amigo, e que eu fui lá tentando adquirir um dos livros que o Rui do Brasileal tinha escrito. Porque o Rui já faleceu, mas o filho ainda está vivo, o filho dele. E ele me ligou na mesma hora para o cara, explicou a situação e me passou o contato. Depois eu liguei para ele há pouco tempo para conversar, e ele falou que ele tem um arquivo gigantesco da família. Então, assim, não sei até que ponto e que informações que poderiam ter desse tempo, desse momento, fotografias, enfim, outros tipos de documentos, mas eu descobri que esse rapaz mora na mesma rua que a minha. Então, assim, às vezes as coisas estão mais próximas do que a gente imagina. Né? E para finalizar, outro próximo passo, recentemente o arquivo da Câmara Municipal de Juiz de Fora foi digitalizado. Então, atas e documentos antigos desse tempo. E pelo pouco que eu consegui ver, o Carlos Alberto ele tinha uma relação muito conflituosa com os vereadores na época. Ele queria, às vezes, colocar alguma coisa, um cavalinho de pau no empreendimento dele, a Câmara negava por motivos pessoais, até pelo que eu pude ver, né? Dava uma desculpa. Então, assim, o nome dele é muito recorrente nessas atas, né, nesses documentos, e é algo que eu quero investigar ainda futuramente. Bom, muito obrigado. Vou fazer uma rodada então, Rafael, João e o Arthur. Alô? Sim. Bom dia, excelente mesa. A gente sempre começa cedo com o cinema silencioso, né? O primeiro cinema, sempre o início. Mas foi muito boa, o trabalho do Felipe no começo, e muito bacana ver esses dados concretos. Eu queria fazer uma pergunta pontual para o Ian e uma para a Luciana. Eu achei muito interessante, Ian, você aprofundar, tem muita coisa rica, mas é uma coisa pontual. Você falou numa expressão sobre o Salão Novidades na imprensa, quadros frescos. O que você acha que ele queria dizer com quadros frescos? Em relação ao conteúdo dos filmes ou a volatilidade das imagens, ou outro termo para vistas móveis? Achei curioso, assim, porque fresco, em que sentido que tem a ver com a coisa moral? Acha? E Luciana, é muito incrível essa pesquisa, né? Dá vontade de ouvir mais. E aí eu fiquei pensando assim, me lembrou muito a trajetória da Zenaide nos anos 30, que me parece que essa orientação artística ser escolhida por uma mulher na abertura do cinema tem muito a ver com a ideia da mulher como anfitriã, de receber os convidados, e que vai ser muito um argumento que é usado quando a Zenaide é a primeira mulher a ser publicista. Esse papel da publicista cinematográfica de receber os jornalistas, fazer uma boa relação com a imprensa,
para divulgar os filmes, divulgar os cinemas, né? Obviamente, você falou da presença de ambas na Convenção Cinematográfica, mas é mais importante porque a Zenaide também foi membro da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino nos anos 20, então certamente elas se conheciam. E eu fico pensando que a questão do feminismo, a questão do voto era central, mas outra questão muito importante na pauta feminista nos anos 20 era o mercado de trabalho. Era mais oportunidades para as mulheres nos empregos, inclusive para concurso público, né? Então eu fico pensando, talvez o feminismo tenha muito a ver, possa ter a ver essa pauta do feminismo com a presença da mulher num ambiente essencialmente masculino, que eram os empregos relacionados à atividade cinematográfica, nas distribuidoras e exibidoras. Então, o feminismo entraria na possibilidade da mulher usar aquilo que a mulher faria melhor como cargo que serviria também a intenções comerciais da empresa, que seria sobretudo na parte desse relacionamento público, orientação artística, e que depois parece que vão ser atividades concentradas na figura do publicista ou da publicista, porque a Zenaide é só a primeira, mas vão ter várias mulheres depois que assumem esse cargo, enquanto outros vão permanecer essencialmente masculinos durante muitos anos. Não, só um comentário. Bom, muito boa mesa, de novo, né? Elogio aí a organização do evento, mas eu tenho uma pergunta para o Felipe. O trabalho também do Rian, eu conheço bem, uma novidade que você trouxe, falando de novidades, né? Você traz uma novidade boa aqui, né? Continuando seu interesse, né? Já demonstrado no doutorado, e depois eu quero fazer um comentário também na apresentação genial da Luciana. O Felipe, além da Universal, por exemplo, que outros estúdios, outras fábricas, né, como a gente fala desse período, se instalaram com representantes da empresa mesmo ali. Se você tem esse dado, você também tem essa pesquisa. É muito interessante esse papel da Universal na interiorização, né, da distribuição, da circulação de filmes. E para a Luciana, um comentário que fiquei pensando aqui no Cine Cassino, né, e a Metro-Goldwyn-Mayer, e essa ideia dessas pré-estreias para fins beneficentes. Né? A questão do cassino ali, e durou pouco, é um cinema que durou pouco, aquela construção toda ali durou muito pouco, mas é curioso que ela está ali naquele lado do passeio público, diante do mar, e 9 anos depois a Metro inaugura o seu cinema, primeiro cinema no Brasil, que era o Metro, no outro lado da Rua do Passeio também. Me pergunto se teria alguma coisa já, se nesse momento do cassino já se criou uma relação espacial. Não é uma pergunta, isso é uma curiosidade, na verdade, mais para mim também. Por conta ali do cassino e o Metro, poucos metros depois ali, cruzando o parque, né, o passeio público, você vai ter o Metro, depois em 36, o Metro que vai virar o Cine Metro Passeio, depois que inaugura os outros dois. Agora é curioso essa ideia da Promatre ali. E me chama a atenção que na estreia de grandes filmes da Metro-Goldwyn-Mayer, sempre tem a primeira sessão, a sessão de pré-estreia. Eu lembro muito da Metro, deve ter de outras empresas também, mas a Metro se destacava por isso. Até relativamente ali, já no final dos anos 50, por exemplo, Ben-Hur, né? Estreia no Metro Copacabana, em benefício. A Promatre durou muito tempo, mas, por exemplo, uma outra que recebia esses apoios é a LBV, Legião da Boa Vontade. E aí tem também o papel nos anos 30, ali no primeiro governo Vargas, da Darcy Vargas. Também, sabe, a mulher, no caso, a mulher do presidente da República, patrocinando essas pré-estreias para fins beneficentes. Tá? É só um comentário. Parabéns à mesa, foi bem instigante. Para a Luciana também. Luciana, você consegue, eu imagino também que você não viu tantas publicidades assim, se foram mais assim, você trabalhou, mas mesmo assim, percebeu algum tipo de significado ideológico mais profundo, como essas publicidades estão usando a noção de feminismo? E no mesmo sentido, em relação à própria personagem que você explorou, ela tem textos sobre o feminismo,
onde ela expressa a visão dela sobre o feminismo, sobre o que seria o feminismo, mais nesse sentido. Eu também fiquei pensando na noção do feminismo nessa época, como seria. E até por desconhecimento mesmo, eu fiquei surpresa como essas notícias e reportagens veem o feminismo de forma tão positiva. Eu fiquei pensando como que é isso nesse momento, em relação, por exemplo, na Europa, o movimento sufragista não foi, acredito eu, que não tenha sido visto com tanto de forma positiva, porque era uma luta política muito forte. Como que foi isso no Brasil nesse momento, disso ser visto de uma forma positiva, assim, enaltecido? Eu fico pensando que talvez tenha uma relação com a classe social. E também em relação a esse momento, com o final dos anos 60, que também as mulheres eram até, as feministas tinham um lado pejorativo, de que a mulher não tinha libido, que eram um pouco masculinizadas, né, quando eram feministas e tal. Como que você vê essa questão toda? Achei fantástico, tá? Parabéns, assim, muito bom mesmo. Rafael, obrigado pela pergunta. Eu acho que a ideia de quadros frescos, como a imprensa trouxe na época, está totalmente ligada ao conteúdo dos filmes e ao aspecto moral, porque a imprensa reforça que se a casa, né, o Éden, na época, quisesse se tornar uma casa a ser frequentada por mulheres e famílias, ela deveria banir a exibição desses filmes, né? Então eu acho assim que, por conta do que ela fala das cenas dos filmes, apesar dela não descrevê-las, enfim, não falar exatamente o que está sendo mostrado na tela, eu acho que está totalmente ligado a esse aspecto moral. Sim, também pode. Fresco para não para homossexual. Fala baixinho. Obrigada pelas considerações, pelos elogios, claro, isso é bom ouvir. Rafael, eu não sabia que Zenaide André estava na federação também, ótimo saber. E, sim, a atividade de Ana Amélia no cassino é um trabalho, né, que ela faz. Eu não sei se ela recebia, quanto ela recebia, né, mas é um trabalho de relações públicas, super ativo, inclusive porque uma das ambições do cassino na abertura era levar o presidente da República. E o Washington Luiz, ele não foi, mas ela tentou. O único documento que eu encontrei no arquivo, na Fundação Getúlio Vargas, é uma carta que não fala, não tem nada no arquivo que eu encontrei sobre o cassino, mas tem uma carta que, deixa eu encontrar aqui, uma carta do Alarico Silveira, manuscrita, que era secretário da Presidência da República, do Washington Luiz. Agradeço a Carlos Alberto, que ele que decifrou a caligrafia do Alarico, jamais, né, Alarico. E ele agradece o convite que a Ana Amélia fez, mas ele não ia poder ir na inauguração. E ela foi até as paineiras visitar ele. Então, tinha todo esse esforço dela de ir atrás das pessoas para chamar e para fazer daquele evento de gala, onde era traje a rigor, um grande espetáculo. E sim, de fato, a gente vê um trabalho sendo feito, um trabalho importante, mas que é colocado de uma forma leve, como uma orientação artística, como se fosse um hobby, né? Uma coisa assim. Então, essa definição de trabalho feminino é, inclusive, uma das coisas que a gente tem que repensar em várias esferas da atividade cinematográfica, né? Como diz uma pesquisadora australiana, quando a gente fala do
da ajuda de mulheres em determinados trabalhos, do auxílio, isso tudo é trabalho. Ajuda é trabalho, auxílio é trabalho, né? E a gente tem que reconfigurar isso. Você falou do mercado de trabalho, inclusive dos concursos. A Berta Lutz foi a segunda mulher a ser funcionária pública no Brasil. João Luiz, em relação às pré-estreias beneficentes da Metro, muito interessante isso. Essa coisa das pré-estreias beneficentes foi uma coisa um outro caminho que se abriu, que eu ainda não explorei devidamente. Sobre a localização, eu também não entrei nessa questão do cassino, da MGM Reunidas, mas tem esse problema que era uma sala afastada da Cinelândia. Então, além de afastada, era uma sala pequena, então ele não teve muito tempo de duração como cinema. E o Ross Melnick, no livro recente dele, ele comenta que esse momento da Reunidas MGM ensinou para a Metro a não dispersar. Porque em São Paulo tinham várias salas, no Rio tinha um cassino, depois reabriu o Rialto. E aí, depois dessa experiência que não foi bem sucedida aqui no Brasil, quando a Metro volta, é só com um cinema no Rio. Então tem essa outra proposta da Metro. E, bom, isso é isso. Das pré-estreias beneficentes é um outro capítulo a ser pesquisado e explorado. Arthur, em relação ao feminismo, o que eu percebo pelo menos na imprensa, que foi o que eu pesquisei até agora, eu não entrei nos documentos e tudo mais, é um tratamento muito supérfluo. Não achei tão positivo, Ana. É muito supérfluo e abraça aquilo de uma forma muito publicitária e condescendente também em relação à mulher. O que não significa que não houvesse manifestações dessas mulheres, particularmente da Federação, com Berta Lutz, muito incisivas, de fazer manifestos, de apresentar para o presidente da República, nessas séries de reuniões, nessa inserção nacional e internacional também. Mas, em termos da imprensa, eu percebo, isso, uma utilização um tanto condescendente do feminismo. Talvez porque o feminismo estivesse, de fato, avançando. E aí avança, inclusive, no mercado de trabalho, começa a ser uma grande ameaça. Então, vamos rebaixar um pouco isso que vem pela frente. Mas, aí, se vocês me permitem, eu vou me deter mais um pouquinho nisso, porque é uma coisa que está me fascinando, que você falou na questão da classe, muito presente. Eu estou fazendo uma pesquisa também sobre a Gilca Machado, que é outra poeta que escreveu sobre cinema em 1918. A Gilca era ligada ao Partido Republicano Feminino, da Leolinda Daltro, nos anos 10. A Leolinda era uma professora vinda da Bahia, ela fundou esse partido nos anos 10, ela tinha uma inserção muito mais polêmica, de se contrapor, de fazer eventos assim, mais vocais em relação ao feminismo, e ela enfrentou bastante crítica e bastante reação a essa postura dela, inclusive desmerecendo o trabalho, fazendo piadas de mau gosto. E a Gilca Machado, ela era ligada ao Partido Republicano Feminino e inclusive, foi secretária, foi vice-presidente, era ligada mesmo. E outra característica, a Gilca Machado foi mãe da Eros Volúzia, que era uma dançarina. Então, aí a gente vai para a Ana Amélia, você tem a Ana Amélia, também poeta, as duas concorreram para melhor poeta brasileira no começo dos anos 30, a Gilca ganhou. A Ana Amélia, mas aí vinda de uma família de fato rica. E ela vai para a Federação da Berta Lutz, que era rica, que tinha estudado em Paris, e que vai ter uma postura completamente diferente da Leolinda Daltro nos anos 10, que é essa postura das instituições,
de você ser uma coisa mais séria. Inclusive, ela vai ter uma inserção aberta à luz que ela vai parar na ONU e está envolvida com a Declaração dos Direitos Humanos. Quer dizer, a gente vê esses dois momentos do feminismo no Brasil e muito ligados à questão de classe. Porque a Gilca, ela, enquanto o marido é vivo, ela tem uma inserção na elite cultural, mas ela não era rica. E a Ana Amélia era super rica. E ela vai se ligar à Berta Lutz, que é, embora a federação, pelo que eu tenha lido, ela aglomerasse mulheres de diversas classes e de diversas tendências feministas, desde as mais tradicionais até as mais incendiárias. Está me fascinando essas duas figuras femininas, a Gilca Machado e a Ana Amélia. Desculpem. Opa, João, obrigado pela pergunta. Nesse primeiro momento, com representação direta, que eu localizei foi a Universal. A Fox e a Paramount era essa representação, inclusive, regional, né? Não apenas na Bahia, por essa companhia, o Libório e Riedel, imagina, Riedel. Inclusive, acho que o escritório ficava em Recife, não, né? É de Recife. Isso, exatamente, que é o moderno que era deles. Então, nesse primeiro momento. Agora, nos anos 20, provavelmente isso vai mudar. Eu ainda não investiguei mais detidamente, mas onde a gente com certeza vai encontrar essas informações de forma até um tanto detalhada é na Artes e Artistas, que foi a revista de cinema de Salvador, e que estava conectada diretamente ao cinema dos Estados Unidos, ao cinema da produtora, que a gente vai chamar depois, né, de Hollywood, depois, enfim. É uma revista de curta duração, mas nesse momento dos anos 20 é ela que vai estabelecer conexões não só com os filmes, mas com as representações, com os próprios donos de salas de cinema, comentando pontualmente isso. Infelizmente, a Artes e Artistas ainda não está digitalizada, pela última investida que eu fiz, então talvez seja um objeto importante aí para difundir, né, esse material desse período dos anos 20. Mas, de fato, aí sim, nos anos 20, eu acho que outras representações começam a surgir, especificamente no território da Bahia, né, que é um lugar que eu estou começando a investigar mais especificamente ainda, né, essa virada dos 20 para os 30, que é onde a coisa vai ficando, o caldo vai ficando mais grosso mesmo, assim, essa representação das empresas dos Estados Unidos, né, dessas fábricas, enfim, elas vão ocupando cada vez mais protagonismo, mais espaço no mercado cinematográfico local. Temos o Sancler e a Sheila, e aí acho que com essas duas a gente encerra, tá? Bom dia. Aqui. Mas então não estou te vendo aqui por causa da luz, mas enfim, uma terceira pergunta lá no fundo. Bem, bom dia, parabéns pela mesa, super instigantes os trabalhos. Eu queria fazer duas questões curtas para o Rian e um comentário um pouco para a Luciana. Para Rian, um pouco assim, você comenta várias vezes na sua apresentação sobre a rua Halfet, né, que foi importante, e aí eu fiquei curioso o quando tem essa maior, digamos, sedentarização de cinemas, ela continua sendo importante nesse sentido. E em relação aos próximos passos, quando você comentou que você, né, pretende nos arquivos dessas cidades, se você já tem um certo mapeamento de onde existem arquivos, né? Porque, por exemplo, uma cidade você já comentou, não existe nem biblioteca pública, nem arquivo, é uma pessoa que tem, se você já tem um pouco esse mapeado em relação a essas cidades, assim, o que tem e o que você ainda vai ter que descobrir. E em relação a Luciana, super incrível a apresentação, e eu fiquei muito pensando, né, porque eu trabalhei um pouco a questão de gênero também nesse sentido na minha tese, como tem aí esse reforço, né? Primeiro que a imprensa tem esse trabalho, em parte, ataca o feminismo, né? Não é o que aparece ali, etc., mas tem muito de um ataque, mas na sua apresentação traz esse outro lado da imprensa, que é tentar indicar onde seria o lugar da mulher, já que o feminismo avança, né? Então tem essa questão, então é esse tipo, você vai trabalhar esse tipo de trabalho e um reforço do que seria o feminino em contraposição ao masculino, né? Então essa coisa estética, essa coisa
realmente das relações. Então, tem muito esse argumento na imprensa, né, com o avanço do feminismo, de uma definição, então, dos papéis, assim, de você demarcar. Então, assim, tá, a mulher vai trabalhar, mas a gente vai dizer um pouco no que ela vai trabalhar. Então, achei bem interessante como a apresentação realmente, em relação, tem essa questão de classe, se coloca isso, né, esse argumento. Bom, uma mesa linda, funciona sempre com seus rendas bordadas, né? pela quantidade de ligações lindas. Então, porque aí me faz pensar na Beatriz, né? Que já seria talvez mais equivalente, quer dizer, ela é filha do personajão, né? E vai sempre essa questão de dissolver o trabalho. Eu não encontrei, eu não me aprofundei, mas pelas coisas que eu vi, ela não me pareceu ter nada com o feminismo em si. Me parece que a hipereducação já era, digamos, está num combate, né? Já está numa atividade. E te perguntar se a Ana Amélia também ela não recitava, são tão comuns, né? As declamadoras, né? Se ela também, ela mesma não participava dessas atividades aí, dessas apresentações. Rian, você repetidamente falou, ele montava aqui, ele montava ali. Você tem como precisar mais essa montagem né, do ambulante? Vocês já estão mais com condição de falar mais disso? Desse montar exatamente? É rápido. Parabéns de novo a todos vocês. Rian, também parabéns mais. Eu fiquei com uma dúvida. Por que as salas se desmontavam tão rápido? Por que toda hora ele mudava de endereço? Bom dia. Eu vim aqui para ver a Luciana. Meu nome é Maria Rita. Eu estou estudando o trabalho doméstico na segunda onda feminista, um documentário brasileiro, e eu fiz um pequeno mapeamento da presença do trabalho doméstico nesse cinema silencioso assim, brasileiro, e achei interessante no que eu pude ver da apresentação da Luciana, que você faz esse recorte que ele está dentro do assistencialismo, né? Na segunda onda, o trabalho doméstico vai ser, de alguma maneira, a partir da construção da Constituição brasileira como uma Constituição que tem uma parte grande do serviço social. É a primeira vez que a gente parte do assistencialismo para o serviço social. Então, pensando nessa politização do conceito de trabalho doméstico, eu queria que você comentasse um pouco mais, né, quando você disse que, nesse sentido, tinha pouca politicidade a reflexão sobre o trabalho nessas biografias que você está estudando, e comentar, assim, que eu não estou estudando isso especificamente, mas eu encontrei nos cinejornais da Patê, dos anos 10 e da Rossi, nos anos 20, alguns registros dessas manifestações sufragistas brasileiras, e do Partido Republicano Feminino tem o filme, que tem a Leonilde, né? Leonilde, da Escola Orsina, da Fonseca, e também um filme do Cruzeiro do Sul, de 35, do Instituto Profissional Feminino. E, enfim, tem esses dois filmes que eu achei bem próximos do universo que você está recortando. Então, assim, eu acho que o feminismo brasileiro, tanto da primeira como da segunda onda, ele teve essa dificuldade de nomear o trabalho doméstico como trabalho, né? Estando muito ligado à construção da família operária, né? E da assistência social à família operária. Então, se você pudesse comentar um pouco o que você pesquisou sobre isso, me ajudaria na minha pesquisa de doutorado. Obrigada. Sancler, obrigado pelas questões. De fato, a Rua Alft aqui em Juiz de Fora é considerada a Cinelândia juiz-forana, né? A gente usa esse termo. Quando começou o processo de sedentarização aqui na cidade em 1908, com o cinema Juiz de Fora, já foi instalado na Rua Alft, o Politeama em 10 também, e aí na década de 15, e aí na década de 10, enfim, Cine Ideal, Cine Alfa, de todos ali instalados,
O único que se diferenciava nesse primeiro momento era o Cinema Farol, que era ali na Rio Branco, quase esquina com a Marechal. Mas, de fato, e ao longo aí do século XX, a gente teve uma infinidade ali, o Central, Glória, enfim. De fato, é uma rua importante para se pensar a atividade cinematográfica aqui na cidade. E a outra questão em relação aos arquivos, por conta do Minas e Cinema, eu já tenho muita coisa mapeada em relação aos arquivos das cidades, né? Mas aí a gente começa a entrar nos problemas dos arquivos, né? De se o arquivo está aberto ou não, se podem nos receber. Muitas vezes é algo que eu converso com a Alessandra, que é sempre bom a gente ter um contato na cidade para a gente conseguir esse acesso, né? Porque muitas vezes a gente é visto como forasteiro, né? Estrangeiro. Então, assim, e é algo que com o seu Brenildo foi feito dessa forma, né? A partir de um contato lá até descobrir que esse senhor tinha esse material todo. E por mais que a gente consiga também mapear esses arquivos públicos das cidades, bibliotecas públicas, etc., é sempre bom e interessante ver quais outras pessoas da cidade possuem algum material, né? Esses memorialistas, esses acervos privados, né? Porque às vezes a gente encontra muito mais coisa, muito mais documento do que em acervos públicos, né? Mas esse processo aí, pelo menos os arquivos da Zona da Mata, já está mais ou menos mapeado. E aí, obrigado, Sheila, obrigado pelas questões. Em relação a essa questão do abre e fecha, a gente tem conseguido mapear o tempo em que cada um funcionou, pelos jornais, enfim, mas a documentação é muito fraca ainda aqui em Juiz de Fora nesse início do século. A gente tem jornais como o Jornal do Comércio, que eu mostrei algumas notícias, que foram descontinuados e assim, não foram publicados durante alguns anos, justamente o período em que o Carlos Alberto estava atuando na cidade. Nesses primeiros empreendimentos, né, o Salão Paris, o Salão Novidades, ele praticamente, vamos dizer assim, ele remodelava um sobrado, um local que já existia, né, e colocava ali, além da exibição cinematográfica, bilhares, bebidas, tiro ao alvo. Isso é muito recorrente nesses empreendimentos dele aqui na cidade, né, até o circo no final, que ele já pega o estabelecimento montado, né, e passa a atuar como proprietário. Mas é uma coisa que a gente ainda está buscando mais informações em outras fontes a respeito desse processo. Bom, Sancler, muito obrigada pelas observações. É justamente isso, essa redefinição dos papéis, né? E como a imprensa, como a sociedade está lidando com isso. Sheila, eu me lembrei muito da Beatriz Bojunga o tempo todo, porque é esse outro momento em que uma mulher da elite vai se envolver com o cinema e com a realização cinematográfica. Como é que se abre essa via para uma mulher da elite trabalhar com a realização cinematográfica? Via família, né? E essa inserção dela também no cinema educativo, não no cinema comercial. Tem todo um comentário a fazer sobre essas associações filantrópicas, beneméritas, que em outros países da América Latina tiveram uma relação muito mais atuante com o cinema do que aqui no Brasil, mas eu vou deixar isso de lado. E sim, a Ana Amélia recitava muito, pra caramba. Vários eventos, estava ela recitando, mas em geral recitando poemas dela, né? Organizou, participou, porque eu pulei toda essa parte, é muita coisa. E, Maria Rita, na verdade eu quero ler o seu trabalho, porque eu, infelizmente, não tenho muito o que comentar, porque justamente esse trabalho doméstico, o trabalho das classes mais baixas, ele é essa zona muito pouco discutida, porque enquanto se fala da mulher no mercado de trabalho em relação às mulheres de classe média, de classe alta, isso é comentado, isso né, tá nos jornais. Mas o trabalho das mulheres, né, da classe operária, de classe mais baixa, isso sempre aconteceu e nunca foi muito discutido, não teve muito holofote em relação a isso. No caso da Ana Amélia, essa relação é de assistencialismo. Então, quando ela trabalha na Promatre, para atender mulheres
vulneráveis, quando ela trabalha com os menores também a mesma coisa, os pequenos jornaleiros. Então, tudo isso são os vulneráveis da sociedade que ela vai para esse trabalho. Ela também em relação à Casa do Estudante, ela foi uma das fundadoras da Casa do Estudante, o famoso bandejão, ela teve na idealização e na concretização desses bandejões, mas é sempre de forma muito fina, muito refinada, passando pelo assistencialismo. Eu não encontrei, dentro da minha pesquisa ainda muito restrita e inicial, maiores comentários sobre trabalho doméstico. Então, quero muito ler o seu trabalho. Bom, gente, então agradeço mais uma vez a mesa, parabenizo, e temos uma próxima mesa agora às 11h30, então durante esse período agora que a gente tem, temos o coffee break, não é isso?